Graça e paz. Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Obediência às autoridades. Capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele, Deus, instituídas. Daniel 2:21 nos lembra que ele quem Deus, ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Irmãos, é Deus quem institui as autoridades. Daniel 2:21 é claro, é cristalino. Diz que ele muda épocas e estações. Ele quem Deus. Deus destrona reis e os estabelece. Deus dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. No versículo 2, nós lemos que, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação. Então, irmãos, aqueles que resistem a essa ordenação de Deus trarão sobre si mesmo condenação. Então o senhor quer dizer que nós não podemos desobedecer, resistir à autoridade em momento algum? Não. Só há uma possibilidade para que nós desobedeçamos, para que nós resistamos à autoridade. Quando a ordem da autoridade for contra a ordenação de Deus, a nossa opção é em honrar a Deus em primeiro lugar. Quando a ordem da autoridade violar a ordem de Deus, cumpre a nós honrar a Deus e resistir a essa ordem, que é uma ordem absurda, uma ordem que contraria a vontade do Senhor. No país que nós vivemos, país de orientação cristã judaica, as leis, de uma forma ou de outra, a cultura, de uma forma ou de outra, traz os princípios cristãos. Então, é mais difícil que isso ocorra. Mas quando houver dúvida entre aplicar a lei do homem e a lei de Deus, a nossa opção, com bastante cautela, com bastante cuidado, com bastante respeito, é obedecer à lei de Deus, que é a lei do amor, que é a lei da paz, que é a lei que fala para tratar o nosso semelhante como a nós mesmos. Que lei humana pode contrariar isso? Que lei humana pode ir contra você amar o seu inimigo? Esta é a lei de Deus. Clara, enfatizada no Novo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas
e a seu semelhante como a si mesmo. Foi o que Jesus falou. Então, dificilmente haverá contradição entre a lei do homem e a lei de Deus no Brasil, país em que nós vivemos. É óbvio que algumas ações das nossas autoridades que nós, às vezes, não compreendemos, às vezes não concordamos. Mas o ambiente correto para dirimir isso é na justiça. É pleiteando na justiça, não resistindo de maneira que não enaltece o Evangelho. Então, irmãos, versículo 3: porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. É isso, irmão. Se você aplica a lei de Deus fazendo bem, não precisa temer a autoridade. Ao contrário, você será reconhecido por ela. Tá certo? Então é preciso que nós tenhamos um entendimento claro de qual é a lei de Deus. A lei de Deus é a lei do amor, é a lei da compreensão. Tá? E continua no versículo 4: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Deus usa a autoridade para o nosso bem. Nós vemos claramente que depois do dilúvio, Deus instituiu o governo humano. Numa outra oportunidade, nós esclareceremos, mas depois do dilúvio foi estabelecido o governo humano. Entretanto, continuando no versículo 4, se fizer o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. A autoridade tem os meios, não é sem motivo, é para reprimir o mal, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal, o que pratica a injustiça. Versículo 5: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Irmãos, nós servimos não é com medo da espada, é porque Deus fala que a autoridade provém do Senhor e nós temos que crer nisso. Repito, para aquela autoridade que pratica o mal, existe os meios legais para que nós possamos fazer frente. Versículo 6: por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Versículo 7: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Irmãos, de maneira sucinta, o respeito à autoridade é aquela autoridade que faz o que é correto. Nós temos visto nos últimos tempos criação de narrativas se rebelando contra autoridades, através de fake news, notícias falsas, tentando denegrir imagens de autoridades. Nós cristãos, nós temos que ter um olhar de Cristo e avaliar tudo isso com muita cautela. Sempre fazendo aquela pergunta: em meu lugar, o que Jesus faria? Eu não sei se você pensa dessa forma, eu não sei se você pensa diferente, mas a obediência à autoridade
é mandamento de Deus. Eu não sei se você sofre no corpo, na alma ou nos relacionamentos, mas a minha oração é para que Deus restabeleça a tua saúde física, para que Deus restabeleça a tua saúde na alma e para que Deus traga harmonia nos teus relacionamentos. E que o Santo Espírito possa nos capacitar a fazer o discernimento entre a boa e a má autoridade, entre a boa notícia e a falsa notícia, e que nós possamos, a todo e qualquer julgamento, discernimento, distinção, levar sempre em conta o que Jesus faria naquela situação específica. Esta é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém.